Alô, alô, aqui quem fala é o professor Samuel Fortunato do canal Historicentrismo. E hoje vamos falar sobre o conflito político ideológico que marcou o mundo após a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, que rolou de 1947 até 1991, totalizando 46 longos anos. Peço que se considere se inscrever no canal, já que o projeto é muito novo e toda ajuda será muito bem-vinda. Aqui no canal nós abordamos assuntos referentes à política, história e atualidade. Estamos com um quadro novo aí, vai despencar no Enem, não vai cair não, vai despencar. Já temos 3 vídeos prontos, que vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Era Vargas, Primeira Guerra Mundial e Regime Militar. Vamos lá! Tudo começou já no final da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética e os Estados Unidos eram aliados na Segunda Guerra e foram os grandes vencedores. Porém, ambos países tinham ideologias políticas distintas. A guerra estava prestes a acabar e a União Soviética e os Estados Unidos começaram uma corrida para ver quem chegaria primeiro em Berlim para colocar suas mãos em Adolf Hitler. Porém, ele se suicidou antes que seus inimigos chegassem até ele. Chegando lá, rolou vários tratados e a Alemanha, derrotada nas duas guerras mundiais e considerada como a responsável pela ocorrência de ambas, foi desmembrada ao final da Segunda Guerra, como uma forma de reformar a Alemanha ao mesmo tempo que se expulsaria dela os elementos nazistas, para impedir que o mesmo tipo de revanchismo militarista viesse a acontecer novamente. Com isso, foi dividida em Alemanha Ocidental, que era o lado capitalista, administrado por França, Inglaterra e Estados Unidos, e Alemanha Oriental, socialista, administrado pela União Soviética. Berlim era um enclave capitalista no bloco oriental. Com o tempo, isso se tornou um problema para os comunistas. Os serviços secretos dos Estados Unidos e do Reino Unido atuavam ali. Além disso, o povo começou a fugir para o lado capitalista. Para impedir isso, as autoridades comunistas, em poucas horas, na noite de 13 de agosto de 1961, ergueu o Muro de Berlim. Vamos voltar rapidinho para o final da Segunda Guerra. Com tudo definido, os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Nesse ponto da guerra já estava tudo definido. Esse ataque foi mais uma demonstração de poder. Os Estados Unidos queriam mostrar todo o seu poder bélico a fim de intimidar a União Soviética, que se destacou muito na Segunda Guerra. Porém, não obteve sucesso algum. Em resposta a isso, em 1949, a União Soviética cria suas próprias bombas nucleares, gerando uma forte tensão no mundo inteiro. Assim, começando a corrida armamentista. Os dois países começaram a produzir arsenal bélico e tecnologia voltado para a guerra. Tratou-se de um confronto político e ideológico que resulta no incentivo à pesquisa e desenvolvimento de armas, bem como no aperfeiçoamento de táticas militares. Por mais que não teve um confronto direto entre União Soviética e Estados Unidos, eles alimentaram vários conflitos pelo mundo, com o intuito de implantar suas ideologias políticas. Aqui vamos citar os 2 principais. Vamos começar falando sobre a Guerra da Coreia. A Coreia era um país dividido entre a Coreia do Norte socialista e a Coreia do Sul capitalista. Depois da Revolução Comunista Chinesa, a Coreia do Norte se empolgou e resolveu invadir a Coreia do Sul. Conflito que aconteceu entre 1950 até 1953. A Guerra da Coreia foi responsável pela morte de mais de 2,5 milhões de pessoas, trazendo quase nenhuma mudança, com o país permanecendo dividido até os dias de hoje. Por outro lado, a Guerra do Vietnã, que aconteceu entre 1959 e 1975, e foi um conflito entre os 2 governos estabelecidos que lutavam pela unificação do país sob sua liderança. Assim como rolou lá na Coreia, na real, essa era a modinha da Guerra Fria, né? Isso por causa da bipolarização ideológica que estava rolando durante a guerra.
O Vietnã, que era uma colônia, logo quando conseguiu a sua independência, foi logo se dividindo. O Vietnã do Norte, socialista, e o Vietnã do Sul, capitalista. Os Estados Unidos apoiou o golpe que rolou lá no lado do sul do Vietnã e enviou mais de 500 mil soldados para combater os Vietcongs. Ao longo, morreram cerca de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas. Nessa época, estava rolando um movimento hippie nos Estados Unidos, que era contra a guerra, e não viam sentido algum nela. Era uma guerra muito dura. O Vietnã é um país muito úmido e bastante quente. Lá faz 40 graus e chove o tempo todo. Além disso, o conflito ficou marcado por cenas de violências contra civis que chocaram o mundo e pelo o seu uso de armas químicas pelos norte-americanos, o que causou grave contaminação do solo e que até hoje afeta o país, pois aumentou o número de casos de doenças como câncer. Eu gostaria desde já de indicar um filme que relata de forma imparcial esses excessos do exército americano e da dificuldade que eles passaram devido às condições climáticas. O nome do filme é Platon, uma obra de arte estrelada por Charlie Sheen, que acabou faturando um Oscar de melhor filme. Foram 58 mil soldados norte-americanos mortos, levando à primeira derrota na história dos Estados Unidos. Com a retirada das tropas norte-americanas, ficou fácil definir a guerra. E, diferente da Coreia, o Vietnã conseguiu se unificar e virou um país só, estabelecendo o governo socialista. Um momento muito importante da guerra e de extrema relevância foi a corrida espacial. O primeiro grande marco da corrida espacial foi um feito soviético. No dia 4 de outubro de 1957, o Sputnik 1 permaneceu em órbita por 22 dias. Logo após, em 4 de novembro de 1957, foi lançado o Sputnik 2, que possuía 504 quilos e transportou para o espaço o primeiro ser vivo, a cadela Laika. O feito foi ressaltado tanto na imprensa soviética quanto na imprensa internacional, incluindo nos Estados Unidos da América. Os norte-americanos, meio atrasados, lançaram seu primeiro satélite em 1958, o Explorer 1. Em janeiro de 1961, os soviéticos enviaram pela primeira vez um homem para o espaço. Os soviéticos ainda foram responsáveis por enviar a primeira mulher ao espaço, em 16 de junho de 1963. A grande missão dos Estados Unidos era ir à Lua, uma vez que os soviéticos já estavam muito na frente. Com isso, a NASA criou o programa Apollo, que só conseguiu realizar esse feito na missão Apollo 11, no dia 16 de julho de 1969. Este, com certeza, foi um pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade. Agora, um momento de extrema tensão na Guerra Fria foi, de fato, a crise dos mísseis de Cuba. Causou uma tensão que durou 13 dias. Foi um momento de maior preocupação e criou um medo mundial que ele fosse o estopim para uma guerra nuclear. A principal reivindicação do governo americano era de que os mísseis fossem retirados do território cubano. Os Estados Unidos já haviam provado ao Conselho de Segurança da ONU a existência dos projéteis, que seriam capazes de atingir a cidade de Washington, capital do país, em até 15 minutos, caso fossem disparados. No dia 28 de outubro, os países conseguiram chegar a um acordo. A nação soviética se comprometeu a retirar os mísseis de Cuba. Para isso, requereu do governo americano o compromisso de que não atacaria Cuba e que iria remover os mísseis da Turquia, que os soviéticos viam como uma ameaça também. Contudo, o fim simbólico foi com a queda do Muro de Berlim em 1989, que dividia a Alemanha. Com isso, o país alemão foi reunificado, porém a guerra terminou mesmo com a dissolução da União Soviética, que ocorreu em 26 de dezembro de 1991.
Desde já, eu gostaria de agradecer a todos que me acompanharam até aqui. Vocês com certeza são os melhores. Peço que se considere se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, comenta aqui, coloca a sua opinião. O projeto é muito novo aqui e toda ajuda será muito bem-vindo. Então, se possível for, compartilha também com seus colegas, amigos, inimigos, com todo mundo. E não deixe de conferir os vídeos relacionados que estão aqui na descrição do vídeo. Era Vargas, Primeira Guerra Mundial e regime militar, ok? Até mais, falou!